Quem me livrará? Eu sou Elias Soares e você está no canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós estaremos apresentando uma curiosidade. Estaremos falando sobre uma expressão agonizante do apóstolo Paulo que aparece na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Antes, porém, eu gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, a se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, deixar também a sua sugestão de vídeo. Não se esqueça de ativar as notificações, tocando o sininho para que você possa receber novos vídeos de primeira mão. Visite também a nossa loja virtual para conhecer as nossas promoções. Eu vou apresentar uma super promoção. Nós estamos aqui com o Comentário São Jerônimo. É uma obra excepcional, um comentário feito por Raymond Brown. Ele custa R$220. Além deste comentário, nós temos também uma outra obra interessante. Esta obra é da nossa autoria, que é o livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Uma obra com quase 500 páginas. Aqui nós tratamos de cerca de 130 perguntas e respostas, entre as quais no final tem um bônus de 5 perguntas e respostas sobre predestinação e livre-arbítrio. Aqui nós vamos falar sobre a origem da alma, as várias teorias em torno da origem da alma, o traducionismo, o criacionismo e o pré-existencialismo. Iremos falar também do ponto de vista holista, dicotomista, tricotomista, a questão sobre a escatologia no seu aspecto que diz respeito ao estado intermediário. Então, entre a morte e a ressurreição, o que acontece? Para onde vai a alma do justo? E para onde vai a alma do ímpio? O rico e Lázaro era uma parábola ou uma história real? E o ladrão da cruz foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso? E aqui tem aquela pergunta que travou os teólogos adventistas. Além desta obra da nossa autoria, nós temos também o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, que são mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, Deus, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, a origem dos nomes, a importância de um nome, o que ele representa. Por exemplo, na época de Jesus, o nome representava 3 coisas. Representava a pessoa, representava tudo o que sabemos sobre a pessoa e representava a pessoa efetivamente presente. Agora, por que Deus tinha tantos nomes? Por que Deus dava nome às pessoas? Por que Deus mudava o nome das pessoas? A questão da superstição de nomes, conhecida como onomatomancia, o princípio de interpretação de nomes, enfim, é uma obra singular para estudiosos da Bíblia. E por último, nós temos uma outra obra que ele vai trabalhar a questão da contradição, da controvérsia que havia na igreja primitiva, entre os judaizantes, a igreja da Galácia, a igreja de Roma. E aqui esse livro vai falar muito sobre o apóstolo Paulo. Por que ele fazia tendas? Será que o seu nome de Saulo foi mudado para Paulo? O seu direito como cidadão do império, inclusive uma lei muito interessante chamada Provocatio ad imperium. E esta lei nada mais era do que, quando um cidadão, sentindo-se injustiçado num tribunal de instância inferior, ele, pelos direitos que lhe eram conferidos, ele podia então apelar para um tribunal de instância superior, e é justamente isso que o apóstolo Paulo faz. Como ele vem do rabinismo, ele era um fariseu, a seita mais radical do judaísmo. É importante salientar que ele aqui vai falar sobre 7 tipos de fariseus, o processo de julgamento de Paulo, a sua condenação, a sua morte, enfim, é uma obra repleta de curiosidade. Todas estas obras, só para vocês terem uma ideia, vai ficar em média de R$500, essas 4 obras. Mas esquece esses R$500. Hoje, você que ligar no 0 operadora 11 94901 6633, você vai levar tudo isso por apenas R$250. Voltando agora a essa pergunta tão agonizante feita pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo de número 24. Eu vou fazer uma leitura como está no texto grego. Está escrito assim: Talai poros ego
anthropostis me risetai, ectu somatos tu thanato tutu. Traduzindo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, por que Paulo apresenta esta situação de uma forma assim tão gritante, tão apaixonada, tão agonizante, de uma forma assim inconformada com a situação? É importante salientarmos que esta expressão de Paulo, de forma clara, apresenta o drama que o apóstolo sofria por conta da sua velha natureza. Ele, como qualquer um de nós, está sofrendo aqui uma grande pressão, porque nós que já passamos pelo estágio do novo nascimento, não nos conformamos mais com os nossos pecados, com as nossas atitudes. E a diferença entre você e eu, e o apóstolo Paulo, é que somos pecadores, mas pecadores remidos, que experimentamos uma nova natureza. E sempre quando a velha natureza tenta nos puxar para fazer aquilo que desagrada a Deus, o nosso espírito se entristece, porque não temos nada mais a ver com o trato passado. Agora nós queremos viver uma vida na presença de Deus. E é justamente essa agonia, esse sofrimento que você tem, talvez agora você que está assistindo esse vídeo, está passando por essa situação, que Paulo também passava e venceu pela graça de Deus, quando ele dá o brado lá em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então veja que o apóstolo Paulo não aceitou, usou a sua liberdade, tomou uma decisão de não viver mais algemado pelo pecado e decidiu se apropriar da graça de Cristo e viver na dependência da mesma. Mas a pergunta ainda não foi respondida. Essa luta constante da carne contra o espírito, essa velha natureza que quer nos vencer, está expressa aqui nestas palavras de Paulo. Então, afinal, o que Paulo quis dizer com esta expressão? Bom, é importante salientar que vários teólogos, comentaristas e até mesmo alguns pais da igreja chegaram a pensar que esta expressão de Paulo, de verdade e de fato, era ou é uma alusão a uma velha prática dos piratas etruscos de punir os assassinos. Essa prática não era uma prática romana, não era uma prática das civilizações. Alguns romanos, como Cícero, por exemplo, e outros historiadores, fazem alusão a essa prática chamada necroforia, essa prática de piratas etruscos de punir os assassinos. Portanto, essa prática era conhecida como necroforia. E o que vem a ser esse palavrão, necroforia? Bom, essa palavra é uma palavra composta. Ela vem de necros, que é a palavra grega para cadáver. E esse foria, essa terminologia, vem do verbo grego phoreo, que significa trazer. Logo, necroforia dá o significado de trazer um cadáver. Mas como assim? Bom, acontece o seguinte, que os piratas etruscos, eles tinham essa prática macabra. E o que é que eles faziam? Quando alguém assassinava o seu semelhante, eles impunham sobre essa pessoa a seguinte punição. Eles pegavam o corpo daquele cadáver da pessoa que ele havia assassinado e amarrava ao corpo do assassino. Traduzindo, colocava braço com braço, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, peito com peito e amarrava o corpo da pessoa que foi assassinada, ou seja, amarrava aquele cadáver ao corpo do assassino. Você sabe que a partir do terceiro dia, o corpo morto, ele começa a entrar em estado de decomposição, de putrefação. E já começa a cheirar mal. Às vezes, por exemplo, em algumas regiões mais quentes, o corpo já começa a se decompor mais rápido. Agora imagina uma pessoa estar ali com o seu corpo amarrado a um cadáver em estado de decomposição e ele ter que estar cheirando aquilo dia e noite e dia. Não tem água para beber, não tem comida para comer, e quando ele for dormir, tem que dormir com aquele cadáver, cheirando aquele odor cheio de putrefação, que cheira mal daquele cadáver. E quando ele tinha que tomar água, imagina aquele corpo liberando aqueles líquidos
e ele tendo que estar engolindo aquele líquido, e quando desse fome, ao mesmo tempo ele teria que estar comendo parte daquele cadáver, porque ia chegar um momento que ele não iria suportar tanta fome. Então essa prática era tão terrível, tão macabra, tão tétrica, tão sinistra, tão assombrosa, que no final o assassino acabava também morrendo. E então ele não poderia se desvencilhar daquelas amarras. Então, de acordo com alguns historiadores, o apóstolo Paulo lança mão desta prática dos piratas etruscos, como nós já dissemos, a prática conhecida como necroforia, para ilustrar a sua agonia, a sua guerra, a sua luta contra a obra da carne. Essa luta da carne contra o espírito, essa luta contra a velha natureza, que é a luta nossa de cada dia. E o apóstolo Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu morro todos os dias, e a cada dia nós vamos morrendo, e nos conformando a cada dia à imagem do Senhor Jesus Cristo, ao homem perfeito, até que Ele possa aparecer e nos arrebatar e transformar esse nosso corpo de morte num corpo glorioso, num corpo incorruptível, glorificado, para vivermos para sempre com o Senhor. Deus abençoe. Um abraço do seu amigo Elias Soares.